Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar alguns pontos da disciplina Introdução ao Estudo do Direito, seguindo o livro de Paulo Nader. Os assuntos são fontes do direito, direito costumeiro, desuso das leis, jurisprudência, analogia legal e jurídica, que estão lá nas páginas 141 a 180 e 191 a 205. Eu não tenho interesse de fornecer uma aula acadêmica nem exaurir o tema. Meu objetivo é fornecer um resumo esquemático para auxiliá-lo em seus estudos. Por isso, eu aconselho que você continue acompanhando a leitura no livro e também fazendo as devidas anotações em seu caderno. Fontes do direito. O que são fontes do direito? Elas servem de subsídio à criação do direito e dividem-se em três fontes de acordo com Paulo Nader: fonte histórica, fonte material e fonte formal. A fonte histórica, ela é a própria análise dos fatos históricos, a evolução dos ordenamentos, a gênese jurídica. Portanto, o legislador, na sua atividade, precisa analisar o passado e os seus erros para que possa oferecer melhores propostas no futuro. As fontes materiais, elas são provenientes dos fatos sociais, que nada mais são do que tudo que acontece na sociedade, que, olhado por uma ótica da ciência jurídica, da filosofia e da sociologia, se transformam na fonte material. A fonte formal, ela é dividida em fonte direta e indireta. A fonte direta são as leis e costumes, e as fontes indiretas são a jurisprudência e a doutrina. Nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico hoje, o nosso direito positivo, ele é basicamente formado pela lei. Então, a lei, ela é de suma importância para nós entendermos o nosso ordenamento. Só que não podemos deixar de lado os costumes, que têm caráter complementar, já que hoje o nosso direito positivo ele está quase todo codificado. Os costumes têm aí um caráter de resguardo, de utilização quando da necessidade da analogia. Porém, nós temos que lembrar que os costumes eles auxiliam o próprio legislador na criação da lei. Por isso, eles são colocados nessa classificação de fonte formal direta. A jurisprudência e a doutrina, elas não criam direito, por isso são fontes formais indiretas. Direito costumeiro. Direito costumeiro é o conjunto de normas de conduta social criadas espontaneamente pelo povo através do uso reiterado, uniforme, que gera certeza da obrigatoriedade e reconhecidas impostas pelo Estado. Fique atento a essas classificações porque elas podem cair em provas e é preciso que você se lembre bem delas. Os costumes também são divididos em secund legem, praeter legem e contra legem. Desses, o que exprime importância para o nosso ordenamento são os costumes praeter legem, porque eles são necessários para que o intérprete da lei faça analogia. Então, os costumes praeter legem são esses que são aceitos pelo nosso ordenamento. Vale a pena vocês darem uma lida nessas classificações também. A lei é direito que aspira à efetividade e o costume é norma efetiva que aspira à validade. Veja que essa frase é muito importante. A lei, ela é o direito e ela deseja que ela seja amplamente adotada pela sociedade. Isso é o que caracteriza sua efetividade. Então, uma lei ela é efetiva quando ela está dentro da sociedade, quando ela já se tornou um costume da sociedade. Por um outro lado, o costume é algo que a sociedade tem, aspira que se torne uma lei. Os costumes, eles, quando são muito arraigados numa sociedade, eles tendem a se tornar normas. Por isso essa frase, muito importante. Aqui eu coloquei um quadro para a gente dar uma olhada também na comparação entre lei e costume. Então, a lei ela é criada pelo poder legislativo, o costume é criada pelo povo. A lei tem uma forma escrita, enquanto os costumes têm uma forma oral. A lei ela é obrigatória desde o início da sua vigência. Já os costumes
eles se tornam obrigatórios a partir da efetividade, a partir do momento em que toda a sociedade passa a aderir a esses costumes. A lei, ela é criada a partir de uma atividade reflexiva, e os costumes são criados de forma espontânea pela sociedade. A lei, quanto à sua positividade, aspira à efetividade, como eu já disse ali. Os costumes, que são efetivos, aspiram à validade. A lei, quanto às condições de validade, ela se refere ao cumprimento de formas de respeito à hierarquia das fontes. Já os costumes são admitidos como fonte e respeito à hierarquia das fontes. Quanto à legitimidade, a lei, quando traduz os costumes e valores sociais, e os costumes, quanto à legitimidade, quando é presumida. Desuso das leis. O desuso das leis gera incerteza da obrigatoriedade e contribui para uma insegurança jurídica. Então, se a lei não está sendo utilizada, seja por um motivo ou seja por outro, ela gera aí uma diminuição da segurança jurídica. E nós sabemos que a segurança jurídica é primordial para a estabilidade do direito positivo. Mas para que esse desuso seja realmente instaurado na sociedade, ele necessita de dois atributos, da generalidade e do atributo tempo. Generalidade mais tempo resulta-se em esquecimento, que é realmente o mais grave que nós podemos observar. E referente ao desuso das leis, nós temos algumas classificações de leis que são importantes destacarmos. São as leis anacrônicas, as leis artificiais, as leis injustas e as leis defectivas. As leis anacrônicas são aquelas que já envelheceram, que foram criadas em determinado momento, mas que se tornaram antiquadas e prejudicam o avanço social. As leis artificiais são frutos apenas do pensamento, são distantes da realidade. São aquelas leis que foram criadas de forma superficial, de forma desconectada com a realidade. As leis injustas são leis criadas de forma que não atendem aos princípios de justiça, negando ao homem tudo aquilo que lhe é devido. As leis defectivas não fornecem recursos para sua aplicabilidade, ou seja, são leis que já nascem com algum tipo de vício. Então é muito importante a gente entender que essas leis elas convergem para o desuso das leis em geral. Jurisprudência. A jurisprudência é a definição do direito pelos tribunais. E aqui eu quero fazer já uma observação importante. A jurisprudência ela acontece nos tribunais, ou seja, não em primeira instância. Juiz de primeira instância não cria jurisprudência. A jurisprudência só é criada nos tribunais. E ela contribui para tornar mais clara e acessível a experiência jurídica. O que isso quer dizer? A jurisprudência ela é uma tentativa de fornecer um parâmetro de julgamentos posteriores, porque as lacunas, as leis artificiais, todos aqueles problemas que nós vimos ali, o desuso das leis, acaba tornando necessária essa formação de jurisprudência para nortear a atividade do Poder Judiciário. Jurisprudência não é fonte direta do direito. Jurisprudência não inova no ordenamento, não cria direito, simplesmente interpreta esse direito. Temos agora as teorias sobre o grau de liberdade dos juízes quanto ao julgamento das causas. Nós temos três teorias: a teoria da livre estimação, a teoria da limitação à subsunção e a complementação coerente e dependente do preceito. Vale a pena vocês darem uma lida, se aprofundarem um pouco nessas teorias, porque são muito importantes. A teoria da livre estimação, ela diz que o juiz é livre para julgar segundo os preceitos do ordenamento jurídico, mas ele possui uma ampla liberdade para poder fazer este julgamento. Portanto, essa teoria não foi recepcionada pelo nosso ordenamento. A segunda teoria é a limitação à subsunção, que é o oposto da teoria anterior. Essa teoria diz que o magistrado está
preso, ele simplesmente é um operador lógico do ordenamento jurídico, ele não pode fazer uma interpretação de acordo com as suas experiências, de acordo com outros julgados, simplesmente pegar a lei ao caso concreto e aplicá-la. Portanto, essa teoria também não foi aceita pelo nosso ordenamento jurídico. Já a teoria da complementação coerente dependente do preceito é um meio termo entre essas duas teorias anteriores. E ela diz o seguinte: o juiz ele deve ter uma margem necessária para o bom julgamento da lide. Isso quer dizer o quê? Que ele pode fazer a interpretação da norma aplicada ao caso com vistas a um bom julgamento, para que não se exceda e nem julgue de forma mecânica, simplesmente mecânica. Então essas são as teorias sobre o grau de liberdade dos juízes. Agora nós temos analogia legal e analogia jurídica. Eu utilizei esse esquema que eu fiz para explicar para vocês os dois conceitos de uma vez só, e creio que vocês vão entender perfeitamente. Bem, quando falamos em analogia legal e analogia jurídica, temos que ter em mente o postulado da plenitude jurídica. O que é esse postulado? O que ele vai dizer? Ele diz o seguinte: o nosso ordenamento jurídico ele pode sim ter lacunas, certo? As lacunas são problemas que os magistrados irão encontrar no julgamento de casos concretos. Então esse postulado diz o seguinte: nós sabemos que as lacunas vão existir e que as leis, por mais abstratas que sejam, nunca vão conseguir atingir todos os casos concretos. Só que o nosso ordenamento jurídico, ele sim, ele é totalmente possível de dar uma resposta. Então nenhum julgamento pode ficar sem respostas. É isso que o postulado vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês têm que dar um jeito de encontrar uma solução. Não importa como. E a analogia legal e a analogia jurídica, elas surgem como forma de atender a esse postulado. Então, o que isso significa? Olha só, você tem uma lei ali do lado esquerdo, uma lei qualquer, que está sendo aplicada por um magistrado num caso concreto. Esse magistrado, ele percebe que há uma lacuna, que aquela lei não vai conseguir solucionar aquele caso, e ele não encontra nenhuma outra nenhum dispositivo nessa lei que vai resolver o que ele precisa. Portanto, nós temos uma lacuna, que é aquele ponto de interrogação ali no meio. A lacuna, ela gera uma necessidade de solução, porque o postulado da plenitude jurídica diz que nenhuma causa pode ficar sem solução. Então, o que esse magistrado vai fazer? Primeiramente, ele vai fazer analogia legal. Então, é o primeiro passo que ele vai tomar. O que é analogia legal? Ele vai tentar procurar uma outra lei que se aplica a casos semelhantes, que se aplicam a casos parecidos com aquele. Isso se chama analogia legal. Então, ele vai procurar uma outra lei, e essa lei, então, vai ser denominada de paradigma. Tendo esse paradigma, o juiz vai poder resolver esse caso concreto. Mas, se o juiz não encontrar a solução para o caso concreto mesmo a partir da analogia legal, ele vai partir então para a analogia jurídica. E veja que a analogia jurídica, eu coloquei ali até maior o quadrinho, porque a analogia jurídica ela abrange o ordenamento jurídico como um todo, abrange os costumes e os princípios gerais de direito. Então ele vai procurar agora em costumes, se não encontrar, vai procurar nos princípios gerais do direito. Aí sim é impossível de ele não achar uma solução para o caso concreto. Por isso que esse postulado ele é perfeito no seu conceito. Ele simplesmente fala que não haverá, que o juiz não pode se eximir de julgar uma lide. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido esse esquema. Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários aí no vídeo. E estou à disposição também no e-mail
Vou fazer mais vídeos com a continuidade da matéria e por enquanto é só. Um abraço e bons estudos!